Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo. E eu sou Rafael Victor. E nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Simbora! Pois é, semana movimentada no Esporte Clube do Recife, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, estamos aqui para falar de algumas notícias que surgiram aí durante a semana. Mas antes de mais nada, aquele velho pedido, não é isso? Se inscreva em nosso canal, estamos batendo todas as metas rapidinho, graças à colaboração de vocês. Então vamos lá, se inscreve em nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos para geral, para os grupos de WhatsApp, para os amigos torcedores do esporte. Aqui a gente leva informação, deixa você antenado de tudo. E quais são as outras redes sociais, Rafael Victor? Segue a gente lá no Instagram, Paixão pelo Esporte 87. Lá no TikTok também Paixão pelo Esporte 87 e no Twitter Paixão pelo Esporte. Semana extremamente movimentada no Esporte Clube do Recife, Rafael Victor. Começando com as vendas dos ingressos, finalmente vai ter jogo. Há mais de 20 dias que não tem jogo do Leão. A gente não sabe se é um alívio, se é uma saudade. E aí, Rafael Victor, alguma novidade aí com relação aos ingressos de Sport Ceará válido pela Copa do Nordeste? Exatamente, já tá acabando essa saudade da sofrência com o esporte, de sofrer com o esporte. E iniciou essa semana a venda dos ingressos. E para surpresa, para nós torcedores do esporte, ingressos baratíssimos, não é isso? A partir até o dia 4 de julho, nós temos ingressos baratíssimos. Até a próxima sexta-feira, 4 de julho, ingressos com preço de banana, para falar a verdade. É jogo para lotar. É jogo para 60 mil pessoas naquela Ilha do Retiro. Fala pra gente aí quais são os valores dos ingressos disponíveis dos setores, por favor, para manter o torcedor antenado. Vamos lá. Cadeiras centrais, R$60. Sociais, R$20. Cadeira de ampliação, R$50. Arquibancada frontal, R$20. Arquibancada sede, R$15. Assento especial, R$30. Lounge ilha, R$180 para adultos e R$120 para crianças. Baratinho, né? Exatamente. E assim, esses valores aí é para esgotar com 2-3 dias. Até agora, até o presente momento da nossa gravação do nosso vídeo, não teve nenhuma parcial solta pelo clube. E a gente espera que o esporte possa, até a sexta-feira, não ter mais ingressos. Porque é um jogo decisivo, é um jogo de mata-mata. É um jogo de mata, né? Porque só tem um jogo de ida, Sport Ceará na Ilha do Retiro. E assim, não tem motivo para o torcedor não adquirir o seu ingresso. A gente já está com o ingresso da gente na mão. Vamos lá fazer a cobertura para vocês, os bastidores, o pré-jogo, o pós-jogo. A saudade está muito grande, apesar de todo o momento ruim que o clube vive, cabe a nós torcedores aí esse apoio. E esse apoio começa pela compra do ingresso. Depois que a gente estiver lá na Ilha do Retiro, é 90 minutos empurrando o clube para que a gente possa avançar para as semifinais. Porque uma vitória contra o Ceará pode mudar todo o cenário, principalmente o cenário motivacional do elenco, diante de um time que está 3 meses sem ganhar. São 3 meses que o Sport não vence uma partida. Então assim, é necessário que o torcedor também encare como se fosse uma final de Copa do Mundo esse jogo. É comprar o ingresso, é ajudar o clube e é comparecer e fazer uma festa maravilhosa na Ilha do Retiro na quarta-feira, dia 9 de julho. Falta aí aproximadamente 12 dias e a gente espera que até lá esses ingressos tenham esgotado, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, vamos embora lotar para poder incentivar o time. E aí a gente também teve essa semana especulações envolvendo o garoto Zé Lucas, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, tivemos aí propostas do Barcelona, sondagem do Real Betis e de outros grandes clubes. Justamente, a gente já até gravou um vídeo especificamente sobre a questão de Zé Lucas, mas a gente não tinha muito conhecimento dos debates envolvendo o nome dele. E aí a gente soube um dia depois que Yuri Romão, Henrique Ambrogini e o Thiago Gasparino viajaram para Barcelona
para ter uma reunião com o Deco, que hoje é ex-jogador, que hoje é diretor do Barcelona. Além dessa reunião com o Deco, os diretores também visitaram as instalações do Real Betis, ou seja, fizeram um turismo lá pela Espanha, e depois foram para Portugal, primeiro para levar a marca Sport para esses locais, para poder fazer algum tipo de parceria, para mostrar os seus produtos, que são jogadores, e aí também tentar fechar negócio com o Zé Lucas. A gente acredita que a joia do Sport vai ser negociado, mas o Sport também não tem pressa. Por quê? Porque o garoto só vai fazer 18 anos no final de março, então ele só pode sair do Brasil, como a gente já falou, após completar 18 anos. E até lá o Sport vai ver a melhor oferta possível. A gente já sabe que existem vários clubes interessados, o Barcelona é um deles, mas também da Espanha a gente tem o Real Betis, a gente tem o Atlético de Madrid, tem o PSG, Paris Saint-Germain, tem o Chelsea também interessado, e agora surgiram rumores de que times da Holanda, da primeira divisão, também estariam interessados em Zé Lucas. Ou seja, é um garoto muito promissor, é um garoto de apenas 17 anos que está disputando uma Série A de igual para igual com outros tantos jogadores veteranos de 28, 30 anos. A gente tinha muita desconfiança quanto ao comportamento, principalmente físico e mental de Zé Lucas. Será que Zé Lucas iria aguentar divididas? Será que Zé Lucas teria corpo suficiente para poder ir para o enfrentamento no jogo jogado? E assim, ele tá vendo que a gente está vendo que ele está rendendo muito bem. É um menino de muita personalidade, é um menino muito forte fisicamente e também muito inteligente em campo. E assim, hoje ele é capitão da seleção brasileira sub-17, inclusive fez um gol, o primeiro gol na vitória, na goleada sobre o México, o último jogo de preparação antes do Mundial, que vai acontecer no final de outubro, começo de novembro. Não sei se até lá vai ter mais amistosos, mas assim, além de ser titular, ele é capitão do time. É um volante que chega na área e assim, mais cedo ou mais tarde a gente vai saber de algum tipo de negociação envolvendo o Zé Lucas. Eu acho que o Sport está certo, está levando o seu produto, está mostrando o seu produto, mas também está valorizando. Não tem que ter pressa para fazer esse tipo de negociação, não é isso? Exatamente. E esta semana nós tivemos vários nomes especulados dentro da Ilha do Retiro, nos bastidores, principalmente nas redes sociais. E aí o setor ofensivo é o setor que está carecendo mais de jogadores. E também foi um setor especificamente muito falado essa semana, com vários nomes sendo especulados, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, tivemos aí Bolazier, Bergson, Bilal e John Murilo. Pois é, Bolazier, que fez uma excelente temporada no ano passado pelo Criciúma. A gente vai trazer os números dele aqui. Ele é um jogador ponta esquerda que também faz a função de centroavante. Vamos lá, para as últimas temporadas de Bolazier. A gente fez um levantamento e vai botar aí na tela para vocês os 3 últimos anos de cada jogador. Então, na temporada 2022-2023, Bolazier disputou a segunda divisão da Turquia pelo Rizespor. Ele fez 28 jogos, dos quais 23 foi titular. Ele teve 18 gols e uma assistência. Um número significativo, mas aí a gente também tem que ver o nível do campeonato. 2023-2024 ele foi para a segunda divisão da Inglaterra, jogar pelo Swansea, e depois veio para o Criciúma. Ele fez 48 jogos na temporada, dos quais foram 31 jogos como titular. E aí vamos para os números da Série A. Ele jogou 34 partidas pelo Criciúma, dos quais ele fez 28 como titular. 8 gols e 4 assistências no ano passado. Todos os gols e todas as assistências foram pelo Criciúma. A temporada dele, a passagem dele pela Inglaterra foi muito discreta e ele voltou a se destacar no cenário futebolístico jogando pelo Criciúma. E despertou o interesse de diversos clubes. Inclusive o Sport teve interesse na sua contratação no começo da temporada. Só que aí ele foi para o Cruzeiro. E a temporada 2025 pelo Cruzeiro também bem discreta. 20 jogos, apenas 5 jogos como titular, 4 gols e 2 assistências. E na Série A ele fez 6 jogos e não tem nenhum gol.
Lembrando que o Bolasie joga de ponta esquerda e também faz a função de centroavante. É um atacante muito móvel, de muita força física e velocidade também. Também nome especulado foi Bergson, que já teve passagem por aqui pelo futebol do Nordeste. Por Recife jogou pelo Náutico. Jogou também no Ceará e no Fortaleza. Bergson está há 3 anos disputando o campeonato na Malásia. A gente sabe que o nível técnico da Malásia é bastante baixo, né? Então, assim, os números dele muito expressivos. E aí, com o Bergson, a gente vai fazer uma particularidade. Vamos trazer uma temporada anterior, a última temporada de Bergson no Brasil, que foi a temporada 2021, quando ele jogou pelo Fortaleza. Do Fortaleza, ele foi negociado para a Malásia. Na temporada 2021, Bergson fez 19 jogos, dos quais 5 como titular e 3 gols, todos eles na Série A. Ou seja, 5 jogos na Série A e 3 gols. Daí ele se destacou e foi vendido para a Malásia. Na temporada 22-23, Bergson fez 28 jogos, dos quais 25 como titular. Teve 27 gols e nenhuma assistência, ou seja, 27 gols em 28 jogos, quase uma média de 1 gol por partida. Na temporada 23-24, de acordo com os levantamentos dos aplicativos que a gente viu aqui, só tem 6 jogos e os 6 como titular, 2 gols, nenhuma assistência. Não sei se ele teve algum tipo de lesão nesse período ou se realmente é algum erro de aplicativos, mas assim, números discretos e poucos jogos. E na temporada 2024-2025, o Bergson teve 32 jogos, dos quais 24 como titular. E ele fez 34 gols, ou seja, de 32 jogos entre ser titular e entrar no segundo tempo, ele fez 34 gols e não deu nenhuma assistência. Um detalhe, nessa temporada 2024-25, dos 34 gols, ele fez 10 gols de pênalti. É uma média bastante alta e bastante assertiva de pênalti de Bergson. E é um centroavante, porém é um centroavante extremamente móvel. O problema é o seguinte, será que o Sport, contratando o Bergson, ele vai suprir a necessidade que tem? Será que Bergson vai ter um aumento de patamar com relação a Paciência e Pablo? A gente sabe que o Bolasie, sim, o Bolasie teoricamente é um cara que viria para cá para ser totalmente titular, tanto jogando de ponta quanto de centroavante, não é isso? Exatamente. Agora Bergson, talvez eu tenha minhas dúvidas, porque o nível de campeonato que ele está disputando na Malásia é muito mais baixo do que o da Série A. Outro nome especulado foi Bilal. Que nome, meu amigo, que nome, Bilal. Holandês, 27 anos, está disputando a 3ª temporada pelo Volendam da Holanda. Na temporada 2022-2023, o Volendam estava na Série A da Holanda. Fez 19 jogos, 11 como titular. Ele fez 2 gols e nenhuma assistência. Na temporada 23-24, o ano que o Volendam foi rebaixado, ele fez 26 jogos. Os 26 jogos como titular. E 2 gols e 7 assistências. E 2024-2025, o Volendam disputou a 2ª divisão da Holanda. E os números dele aumentaram bastante. 40 jogos, 38 como titular. Ele fez 5 gols e deu 20 assistências. E aí a gente vê que é um atacante que ajuda demais o ataque no sentido de servir. Ele é um ponta que faz menos gols, mas ele dá muita assistência. Agora, será que o nível técnico da Série B da Holanda se equipara à Série A do Campeonato Brasileiro? É isso que a gente tem que observar. Até porque é um jogador que viria para cá, não tem nenhuma experiência na América do Sul. Queira ou não queira, o futebol jogado é um pouco diferente. E a gente precisaria de um pouco mais de tempo para adaptação, não é isso? Exatamente. E o outro nome especulado foi o John Murilo, jogador venezuelano, que está em final de contrato no San Luis, Atlético San Luis do México, disputando a Série A do México. Ele também é titular da seleção, pelo menos estava como titular da seleção da Venezuela nas eliminatórias. Inclusive contra o Brasil, no empate de 1-1, ele foi titular. E os números dele são bem mais discretos. Na temporada 22-23, John Murilo disputou 20 jogos, sendo 17 como titular.
2 gols e nenhuma assistência. Na temporada 23-24, John Murilo fez 14 jogos, 13 como titular, apenas 1 gol e nenhuma assistência. E na temporada 24-25, John Murilo fez 30 jogos, 20 como titular, 2 gols e 2 assistências. E 3 jogos pela seleção da Venezuela, 2 como titular, nenhum gol e nenhuma assistência. Esses 4 jogadores foram especulados no Sport durante essa semana. E assim, desses nomes apenas me agrada o nome de Bolazier, que é um ponteiro esquerdo e joga também como centroavante. Bergson é um centroavante de mobilidade. Bilal, não conheço nenhum Bilal. Eu ia até fazer um trocadilho, mas é inapropriado, até porque existe uma criança, um adolescente apresentando o programa. Não conheço nenhum Bilal. E assim, é um ponta também, ponta direita. E o John Murilo também é outro ponta. E assim, é aquele negócio, né? São jogadores que viriam para cá para fazer o quê? Um processo de adaptação. E a pergunta que não quer calar: será que na Série A do Campeonato Brasileiro, será que na Série B do Campeonato Brasileiro não teriam jogadores com números expressivos até melhor que o desses jogadores? Eu acho que o Sport está num processo aí de que a gente precisa de resolutiva, entendeu? Ah, mas Bergson foi oferecido, Bilal foi oferecido, John Murilo foi oferecido e ao mesmo tempo o Sport já vinha tendo interesse nele. Enfim, entre ser oferecido e não, eu acho que a gente poderia estar procurando nomes melhores, nomes que viriam para resolver nossos problemas. A gente precisa de centroavante que faça gol. A gente não pode arriscar centroavante com números baixos. A gente precisa de ponteiros que tenham assistências e números de gols expressivos. Não é isso, Rafael Victor? Exatamente. Pois é. Com relação a reforços e outras posições, e o que me assusta é o seguinte: a gente não está vendo especulação em torno de nome de zagueiros. O Sport precisa de nome de zagueiros, o Sport precisa de zagueiros. Os zagueiros que a gente tem aí, Lucas Cunha, Antônio Carlos, não inspiram nenhum tipo de confiança, entendeu? Rafael Thierry é um cara que está voltando de cirurgia, vai voltar sem ritmo de jogo, mas eu acredito que ele vai ser titular. Inclusive a gente vai até falar sobre um jogo treino que teve hoje com o Sub-23 e ele jogou de titular. Mas é aquele negócio, a gente vai ficar com Chico, Thierry e João Silva no nível um pouco melhor. E a gente tem Lucas Cunha e Antônio Carlos no nível bem abaixo. A gente precisaria de zagueiro. Teoricamente aí eu acho que o Thierry seria reserva, Chico reserva e teria que vir 2 titulares. Não é isso? Exatamente, para passar mais confiança. Justamente, a gente está com 2 problemas muito sérios, que é o sistema defensivo e o sistema do ataque. O meio de campo, a gente, além de ter jogadores bons, boas peças, é um meio de campo que ele consegue produzir, consegue dar combate. Mas, devido ao desencaixe nos outros setores, é um setor que fica sobrecarregado com relação a todo o sistema do time. E neste sábado a gente também teve a questão do protesto, né? Mais uma vez, o segundo protesto com relação à renúncia de Yuri Romão. E mais um protesto esvaziado. A gente deixa aqui o registro. Foram 5 pessoas, dentre eles estava Marivaldo de Pombos. E é um protesto onde o torcedor reivindica lá a renúncia de Yuri Romão pelo fato do Sport estar mal na tabela. E eu fico me perguntando, para onde é que a gente vai com esse tipo de movimento inoportuno, para falar a verdade? Por quê? As eleições passaram, o clube precisa de união, não é momento para agitação, conturbação política. E assim, se a gente for protestar e pedir a renúncia do presidente porque o time está mal, durante o ano todo o presidente dos clubes vão sofrer renúncia. Porque em algum momento, algum clube no futebol brasileiro está mal, futebolisticamente falando. E assim, deixa aqui o nosso registro, porque o Sport precisa de paz e não precisa mais de momentos conturbados. E hoje teve jogo treino, não foi, Rafael Victor? Fala um pouquinho aí desse jogo treino. Exatamente, tivemos aí um jogo entre o Profissional do Sport contra o Sub-23 e que foi interrompido por causa da chuva. Ficou ali até os 61 minutos, mas estava 1-1. Justamente, e a galera se assusta, né? Não, porque como é que pode empatar com o Sub-23? É aquele negócio, se fizesse 4 ou 5-0 no Sub-23, não era parâmetro
para avaliar nada. Ou então a base do Sport é muito fraca, entendeu? E aí, como empatou com o Sub-23, estava empatando. Como é que empata com o Sub-23? É um absurdo isso não existe. Imagina no jogo contra o Ceará. E assim, vale lembrar que no ano passado, por exemplo, o Sport empatou no amistoso com o Porto, um jogo treino também 0-0. E terminou que o Sport foi campeão pernambucano e a gente subiu de divisão. Assim, esses jogos treinos, eles não tem muito parâmetro, é mais para fazer correções, é mais para ajustes, principalmente numa chuva que caiu na tarde deste sábado, uma chuva muito torrencial e dificilmente os jogadores vão estar colocando seus pés ali, fazendo divididas e levando a sério. Quem tem que levar a sério normalmente é o jogador da base, que ele precisa ali mostrar serviço até para que ele possa ter oportunidade no profissional, não é isso? Exatamente, a motivação é totalmente diferente, porque vê, a motivação de jogar contra o Sub-23 em um jogo treino é igual a de jogar umas quartas de final de Copa do Nordeste? Jamais, jamais. A gente tem que trabalhar também nesse ponto, a questão do aspecto motivacional. E aí Edinho do Sport trouxe para nós aí a escalação que a gente vai colocar aí na tela, e o Sport começou o jogo treino com a seguinte formação. Fala aí para nós, Rafael Victor. Kaique França no gol, Matheus Alexandre na lateral direita. Vale ressaltar que Hereda está se recuperando de uma lesão, mas ele é o titular da posição. Rafael Thierry e Chico de dupla de zaga. Igor Cariús na lateral esquerda. Rivera, Sérgio Oliveira e Domingos na volância. Lucas Lima, Barleta e Pablo. Exatamente, e aí a gente vê uma surpresa aí, o Fabrício Domingues. É algo que a gente vamos até gravar um vídeo sobre os jogadores do Sport, principalmente os jogadores que no ano de 2025 estão muito abaixo, não estão aparecendo, e um deles é Fabrício Domingues. É um cara que ajudou muito o Sport na Série B no ano passado. É um cara que tem muita valência, muita qualidade e está escanteado nesse ano. Vejo muita gente falando sobre Atencio também, porque Atencio não é titular nesse time. Assim, tá chegando o terceiro treinador na temporada e o terceiro treinador não coloca Atencio de frente neste momento. A gente também não sabe ainda como é que vai ser o time desenhado para esse jogo contra o Ceará. Mas assim, eu confio muito no trabalho do Daniel Paulista, acredito muito. Eu acho que a dupla de zaga ali poderia ser João Silva e Thierry, mas como o João Silva não é canhoto de origem, eu acho que também Chico jogando ali com Thierry já pode deixar algo mais ajustado, mais corretivo. As laterais serão essa mesma, é Cariús na lateral esquerda e na lateral direita Hereda. No caso hoje está se recuperando, está fazendo trabalho de fortalecimento na academia, ele e o Johan. Então quem treinou foi o Matheus Alexandre. Os volantes, Rivera eu acredito que fica de primeiro volante, Lucas Lima fica mais plantado na construção de jogo, e Sérgio Oliveira e Fabrício Domingues ajudando o Rivera na contenção, na proteção, e no ataque fica Barleta e Pablo se movimentando ali para tentar alguma coisa. É esperar, é acreditar, é confiar. Como você falou, o nível de motivação para um jogo treino desse de um profissional é um, de um sub-23 é outro. E assim, eu não acho que seja parâmetro para nada, não é verdade? Exatamente, até porque o nível de motivação de uma quarta de final de Copa do Nordeste, de um campeonato brasileiro que a gente está precisando se recuperar, é completamente diferente.